Todo investidor passa pelo mesmo dilema cedo ou tarde. E geralmente o primeiro contato com os investimentos acontece lá no Instagram. Hoje em dia é tudo rede social, né? E aí você tá lá na rede social, navegando, lá vendo um monte de porcariada e de repente aparece um sujeito ali através dos anúncios, ou então aparece no teu feed lá, o cara com 25 anos andando no Porsche, falando que ele ficou rico investindo extremamente pouco, com 100 reais ele começou e ficou multimilionário. Ele vai te ensinar agora como você vai ficar milionário também. Olha aí, pessoal. Graças ao método Joaquim, deixar um depoimento aqui pra vocês, tá? Eu nunca imaginei que poderia estar com um carro desse, eu nem sei mexer nisso aqui. Foda. Aí você acompanha esse cara, começa a fazer tudo que ele tá falando pra fazer, e aí você percebe que passa um ano, passa 2 anos, você botando ali 100, 200 reais, que é o que ele investia, e você não ficou milionário que nem ele, que coisa engraçada, né? Mas você entende que investir é fundamental e você começa a perceber que é necessário ter tempo, né? Ter os juros compostos trabalhando a teu favor para que você possa de fato ver aquele efeito bola de neve que a gente tanto fala nos investimentos. E aí vem a pergunta, né? Quanto eu preciso investir para ver esse bendito efeito da bola de neve? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então já faz o seguinte, deixa um dedo like aí e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui, tá? E a primeira coisa que você precisa compreender é em relação à tríade de prioridade no mundo dos investimentos. Quando a gente está falando de juros compostos, tem 3 fatores que são fundamentais, em ordem de prioridade aqui. O primeiro deles é o fator tempo, o segundo é a rentabilidade e em terceiro, o aporte. Então, quando você vê alguém falando que você pode ficar rico investindo pouco na bolsa de valores e ele tem 25 anos, é uma mentira, não tem como. Você consegue enriquecer investindo ali 200, 300 reais, porém isso vai levar 40 anos. Porque o tempo é extremamente importante na parte dos juros compostos. Então, se você investir 300 reais por mês, em 40 anos você vai construir de fato um patrimônio milionário. Porém, você não vai ter mais 25 anos, você já vai estar na casa dos 70, 75, 80. Então, se alguém de 80 vai te vender uma fórmula para ficar rico investindo pouco, aí sim. Agora, se ele tem 25 anos, não vai funcionar. Porque além da gente ter que ter o tempo trabalhando a nosso favor, a gente precisa também ter uma rentabilidade atrativa. Porém, o tempo é superior à rentabilidade. A gente pode ter uma rentabilidade mediana, que se a gente for investir aí num prazo de 10 anos, uma rentabilidade excelente, e se a gente for investir num prazo de 20 anos com tempo a nosso favor, a gente vai ter um capital maior lá na frente investindo o mesmo que a gente investiria durante esse mesmo período. Então uma forma de averiguar esse efeito aqui é justamente olhando para o patrimônio do Warren Buffett, que está na sua tela agora. O Warren Buffett, para quem não sabe, um dos maiores investidores do mundo, e ele teve o tempo a seu favor, aportes recorrentes e também uma rentabilidade acima da média. Então ele teve todos os fatores para construir um patrimônio multibilionário, tá? Então ele começou lá com 14 anos, com 5 mil dólares, aos 19 ele já tinha 10 mil dólares, aos 26, 140 mil dólares e aos 30 ele conseguiu o primeiro milhão. Aos 34 ele já multiplicou por 3.4, né? Esses 1 milhão que ele tinha. Aos 36, 8 milhões. Aos 39, 25 milhões. Aos 43, 34 milhões. Aos 44, o patrimônio dele caiu para 19 milhões. Então, olha só, houve um momento ali do mercado em que ele teve um baita prejuízo. Porém, olhando ao longo do tempo, a gente percebe que ele foi construindo um patrimônio excelente. Então, o mercado tem momentos de alta e de baixa. E aí a gente percebe que aos 47, ele já multiplicou o patrimônio dele para 67 milhões, 52, 376 milhões, 53, 620 milhões e aos 56 ele atingiu o primeiro bilhão dele, né? E a gente percebe que esse gráfico que vai até aos 89 anos dele, um patrimônio de 73 bilhões. A gente percebe que ao longo do tempo o efeito de juros compostos vai fazendo um efeito exponencial. Não que lá atrás o gráfico não estivesse numa exponencialidade bastante grande, é porque ele construiu um patrimônio realmente muito grande e o tempo aqui de observação é bastante extenso, então a prioridade vai ficar maior lá na frente, né? Afinal de contas, ele construiu um patrimônio multibilionário, então aqueles 25 milhões que ele tinha lá atrás já se tornam irrelevantes frente aos 73 bilhões que a gente tem aqui no gráfico, né? Só que olhando lá, quando ele tinha 26, 140 mil para 25 milhões,
É um crescimento absurdo, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, um dos fatores aqui que a gente tem é em relação à rentabilidade dele aqui. Então, de 64 até 2021, a gente tem um período de 57 anos aqui. Durante esse período, o S&P 500, que é a bolsa americana, a gente pega a média das principais ações americanas, houve uma rentabilidade média anual de 10,5% ao ano, o que é muito bom. Dolarizado, olhando para a economia americana, a inflação americana, é um excelente rendimento, tá? E isso trouxe uma rentabilidade acumulada do período de 30.209%, o que é uma excelente rentabilidade. Agora, o Buffett, ele conseguiu durante esse mesmo período uma rentabilidade de 20,1%. Foi de 9,6% acima do S&P 500 e esses 9,6% ao ano gerou para ele uma rentabilidade de 3,6 milhões. Então, olha só o poder dos juros compostos ao longo do tempo, mais a rentabilidade. Então, a rentabilidade é importante, a gente tem que focar em ter uma rentabilidade melhor e é importante também ressaltar que quanto maior a possibilidade de uma rentabilidade maior, maior é o risco associado também, certo? Então não existe rentabilidade maior dissociado de um risco, tá? Então a gente vê muitas promessas de investimentos por aí com uma alta rentabilidade, falando que é totalmente sem risco e tudo mais, tem que tomar cuidado com isso, tá certo, pessoal? E agora a gente precisa entender aqui alguns erros que vão fazer com que tu não tem uma rentabilidade atrativa, tá? Então é sempre importante dar uma olhadinha aí, se você é assessorado por algum assessor, alguma coisa assim, dá uma olhadinha no tipo de investimento que ele acaba te oferecendo, tá? Porque existe um certo conflito de interesse. O assessor, muitas vezes, ele é remunerado pelo tipo de investimento que ele te oferece. Então, se aquele investimento ali que ele está te oferecendo dá uma boa comissão, provavelmente é o que ele vai te oferecer. E nem sempre vai ser o investimento que vai trazer a melhor rentabilidade para ti. Então, por vezes, ele vai trazer um COI, que ele já ganhou uma boa comissão ali através daquele COI. E esse COI, por vezes, você pode ficar ali preso durante 3, 5 anos. Caso não seja realizado o que foi prometido naquele COI, você não perde dinheiro, mas também não teve a rentabilidade, o assessor ganhou a comissão, e você não teve ganho de capital nenhum. Na verdade, você acabou perdendo, porque a inflação está corroendo o teu poder de compra. E aí outra coisa que acaba acontecendo muito é ficar girando a carteira, que é algo que o Warren Buffett não faz. Se você pegar as principais ações que o Warren Buffett tem, ele tem há décadas, né? A gente percebe aqui na sua tela que ele tem há muito tempo Bank of America, Chevron, Coca-Cola, American Express, Heinz, ele tem a Mastercard, Visa, várias empresas que ele já mantém na carteira dele ao longo do tempo. E por mais que ela tenha se valorizado bastante, ele não realiza essa venda. E um problema que a gente vê nos investidores aqui é que se uma ação que você comprou valorizou 20, 30%, você já vende tudo e quer achar a próxima ação. O Warren Buffett não faz isso. Ele acumula as empresas ao longo do tempo com mentalidade de sócio. É o que eu faço na minha carteira pessoal, que eu recomendo que você faça também, tá? E outro ponto que você precisa prestar atenção aí, caso você seja assessorado de alguma forma, é em relação ao giro que te é proposto na carteira, tá? Porque por vezes você sempre precisa lembrar do conflito de interesse. Se você tem um investimento em renda fixa, por exemplo, e aí o assessor ele fala, pô, vende esse investimento em renda fixa e pega esse outro aqui que está uma rentabilidade melhor. De fato, ele pode estar com uma rentabilidade melhor, mas você precisa colocar na conta que você, vendendo esse título de renda fixa aqui, você vai pagar imposto. E o imposto na renda fixa tem uma tabela regressiva, que começa em 22,5% e acaba em 15%. Pagando imposto de 22,5% para pegar uma rentabilidade que está 1% a mais, só que não compensou. Só que aí ele ganha comissão. Esses pontos aí acabam destruindo a tua rentabilidade ao longo do tempo e você precisa prestar atenção nisso. Principalmente também em relação a fundos de investimento, que geralmente cobram uma taxa de 2%, taxa de performance de 20% e entrega uma rentabilidade pífia. Só que o assessor acaba sendo remunerado justamente por conta desse fundo. Então, tome cuidado aí, porque essas taxas acabam destruindo a rentabilidade ao longo do tempo e lá na frente você poderia ter um patrimônio muito maior, só que aí vai ser tarde demais, porque você não percebeu antes da hora, tá certo? Agora, a partir de qual valor investido, os efeitos de juros compostos começam a aparecer. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela para você perceber o que a gente está falando, né? Se a gente aporta
pouco, né? A gente tem um efeito pequeno no nosso patrimônio, né? Então vai demorar mais para que de fato vire uma bola de neve e comece a gerar um patrimônio que você pode usufruir de algum modo, né? Então vamos supor aqui 12% ao ano. Se você coloca R$100, né? E o rapaz lá falou que dá para ficar rico com R$100. Cara, difícil, né? Você precisa viver aí, precisa ser o Matusalém. Aí vai ficar muito bem na foto, né? E ainda vai ter muito tempo de vida pela frente. Agora, nós aqui, né? Vivendo aí 90 anos por aí, complicado investir somente R$100 por mês ao longo da vida inteira, né? Então, a gente percebe aqui, se você coloca R$100, no final do ano você vai ter R$12. Se colocou R$1.000, você vai ter um ganho de 120. R$10.000 já começa a melhorar, já vai para R$1.200. Agora, a partir dos R$100.000, você já começa a ter ganho de R$12.000 no ano. E esses R$12.000 já vão gerando um valor um pouco maior e aí começa a acelerar. Então, começa a acelerar ali a partir dos R$100.000, começa a acumular aí com os teus ganhos, reinvestindo esses ganhos, reinvestindo os teus aportes. A gente começa a ver o efeito dos juros compostos, tá certo, pessoal? Então, para ficar claro aqui e você observar o quanto é importante a gente começar o quanto antes, tá? Dá uma olhada aqui nessa simulação de juros compostos de um cara aí, imagina aí que tem 25 anos, quer se aposentar aos 65 anos, ou seja, tem uma vida laboral aí de 40 anos pela frente. Se ele investe R$10.000 hoje e aporta todos os meses R$1.000, a uma taxa de 12% ao ano, ele vai ter acumulado no final desse período 10,6 milhões de reais. E ele aportou, saiu do bolso dele 490 mil, ou seja, gerou um patrimônio aí bem relevante, né? Agora, se esse mesmo cara, ele já faz um aporte inicial de R$100.000 e continua aportando os R$1.000 todos os meses a 12% ao ano, ao longo desses 40 anos, ele vai ter gerado 19 milhões. Né? Então a gente percebe que esses R$100.000 ali que ele colocou, na verdade R$90.000 a mais, gerou para ele 8,3 milhões a mais de patrimônio no final do período. Para te ver o quanto é importante a gente começar o quanto antes, tá? Porque tem algumas pessoas que podem pensar o seguinte, né? Pô, Filipão, mas eu não tenho muito dinheiro, eu vou investir pouquinho no começo e tudo mais, né? Cara, uma coisa que você ter na tua mente é que tu tem pouco para investir hoje, porém ao longo da tua carreira, por vezes aí tu tem 20, 22 anos, 25 e tal, tu tá progredindo na carreira, em algum momento tu vai começar a ganhar mais de fato, tá? E tu vai aumentar esses seus aportes. Isso aí não é um motivo para se desanimar. E segue mais um motivo aqui, tá? Me responde aí nos comentários, né? Antes de ver a resposta, né? Por favor. O que tu acha que compensa mais? Começar a investir com 23 e investir R$300 todos os meses e parar de investir aos 50, né? A gente vai ter a meta de parar aos 50, só para a gente simular aqui. Ou esperar ter 35 anos e começar a investir 3 vezes mais, por volta de R$1.000 por mês até os 50 anos. O que compensa mais? Né? Responde aí que eu quero saber a tua opinião. Já aproveita, tá comentando aí, já deixa um dedo like aí e se inscreve no canal também, tá beleza? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, se o cara tem 35 anos e vai aportar até os 50, ou seja, 10 anos de aportes, aportando R$1.000, ele vai acumular R$499.000. E o rapaz que tem 23 até os 50 anos aportando R$300 por mês, sem aumentar o salário, né, sem aumentar o aporte dele, porque ao longo dessa trajetória ele vai ter promoções, vai crescer na carreira, ele vai conseguir aportar mais. Se ele continuar aportando os R$300, ele vai ter um patrimônio de R$723.000 até os 50 anos. Né? Então, mais do que o cara que esperou começar a investir com mais dinheiro. E se ele começa agora investindo R$300 e ao chegar aos 35, ele começa a investir R$1.000, porque ele foi promovido, cresceu na carreira dele, ele vai ter um patrimônio de R$1.073.000 investidos lá aos 50. Então, é extremamente importante começar o quanto antes, tá? 70% do teu patrimônio futuro, ele vem de 30% dos teus aportes iniciais. Então, por mais que você comece com pouco, é extremamente importante que você comece, tá? E agora eu quero saber o seguinte, R$100.000, você já tem investido? Você já chegou nesse patamar? Já superou a barreira dos 100 mil? Ou ainda está lutando ali para ultrapassar a barreira dos R$100.000?
Comenta aqui se você já passou e quanto tempo você está investindo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Vai lá no meu Instagram agora, que é felipe.cnpi, na verdade Felipe CNPI. Vai lá no meu Instagram, manda um soquinho para eu saber que tu veio aqui no YouTube e manda uma pergunta lá na caixinha de perguntas para a gente ficar mais próximo, beleza? Agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que você vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo.